Deus abençoe cada vida, cada alma, cada pessoa que tem o prazer de ouvir a palavra, que quer se conectar com esta palavra. Esta palavra é para iluminar a sua mente, deixar o seu espírito bem estruturado na presença de Deus. É Ele que sara, é Ele que cura, é Ele que fortalece, é Ele que dá essa prosperidade espiritual que temos necessidade todos os dias, desta, aleluia, área espiritual para bem elevar diante de Deus. Quero saudar nessa noite cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus, e quero trazer uma palavra do livro de Efésios, carta de Paulo, Efésios capítulo 5, e do verso 1 nós vamos, onde Deus até aqui nos permitir. Quero trazer essa leitura para você nessa noite ser abençoada em nome de Jesus. Diz o versículo 1 do capítulo 5, diz assim: seis, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem tropeça, nem ouvistes, nem chocarrice, que não convém, mas antes ação de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenais, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenado pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vês prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, oramos a Deus e agradecendo. Soberano Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, dá-nos a interpretação, tenha misericórdia e que nós possamos guardar ela, examinar e reter dela o que é bom para nós. Que nesta noite nos ajudes com a tua graça, com a tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. E graça ao nome do Senhor. Pois quero eu aqui, junto com essa pessoa que quer ouvir a palavra, quero falar um pouco aqui dessa instrução de Deus pelo seu
servo apóstolo Paulo, que Deus inspirou ele dentro dessa possibilidade de explicação e mostrar a diferença para aqueles que servem a Deus. Ele primeiro diz: sedes, pois, imitadores de Deus. Como deveremos imitar a Deus? No amor, com a sua misericórdia, na justiça, na fidelidade, na santidade, que nós possamos andar na lei da palavra, observando o que é que Deus se agrada e o que Deus não se agrada, para nós só aceitar aquilo que é bom, que Deus se agrada. Por isso que Paulo manda nós ser exatamente imitadores, porque somos filhos amados. Como filhos amados, deveremos assim suportar, rejeitar todas essas coisas perversas, todas essas coisas mundanas, e ser homens e mulheres que aceitem andar na santidade, que aceite a ser fiel a Deus, botando a sua vida na prática do amor, fortalecendo na força do Senhor, guardando ali o seu ensinamento, que é a sua palavra. Então ele disse: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. No versículo 2 ele diz: andai em amor, como também Cristo vos amou. Então possamos observar a palavra de Deus, o que ela exige, que ela pede, que ela manda. Nós temos de ouvir e botar ela em prática na nossa vida. É difícil, mas não é impossível, porque é Deus que ajuda nós a andar na santidade. Certo que hoje muitos, conhecendo mesmo a palavra, mas não suportam, eles vivem dando razão à carne, fazendo a vontade. Por isso que a palavra de Deus, ela vem instruindo que nós deveríamos andar como filhos amados de Deus, como Jesus amou até o fim. Irmão, primeiro paramos quando aceitamos ao Senhor. Vamos parar para pensar, vamos parar para nós refletir na palavra, vamos orar pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus força, para nós botar em prática esta palavra na nossa vida. Apenas 2 versículos: e andai em amor. Que hoje a gente não vê muito essa frase de amor na vida das pessoas. Porque, irmão, o amor, ele é uma virtude maior que Deus. O amor é grande, o amor agape. Quem tem um amor suporta, quem tem um amor, ele decide. Quem tem um amor tem paciência, tem fruto. Quem tem um amor não se desespera. Quem tem um amor, ele é comportado, obediente. E se nós temos um amor, e esse amor nós adquirimos quando nós aceitamos a Jesus, que ele vai nos dar gratuitamente, que a Bíblia diz, a vida, ela é gratuita de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Cristo vos amou, e ele mesmo, por ter este amor, o que aconteceu? Se entregou a si mesmo por nós, em ofertas e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O cheiro da obra, do sacrifício de Jesus foi agradável a Deus, foi suave, foi na santidade, foi na obediência, foi na perfeição. Então nós agradamos a Deus quando nós imitamos Ele aqui na terra,
praticando o amor, a justiça, tendo paciência para nós adquirir a experiência, que nós possamos ter longos dias na vida aqui na terra, mas dentro da santidade, para muitas outras pessoas receber esta santidade do Senhor Jesus. Então, o que nós fazemos deve ser agradável a Deus. Deveremos fazer aquilo que Deus recebe com um cheiro suave. Mas meditaremos aqui no versículo 3, que ele faz uma aliança com o Velho Testamento. Aleluia. Qual é o livro do Velho Testamento? É Número. Aleluia. 25. Aleluia. Porque em Número 25 revela a prostituição que Israel sentia estava fazendo. No tempo de Paulo, ele inspirado, ele ensinando aquele povo há 1500 anos passados, Paulo, conhecedor da palavra, e ele com certeza tinha aquela passagem em suas mentes, porque Paulo ele vai falar aqui, despertando, versículo 3, dizendo: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém a santos. Essas coisas não podem estar em nosso meio, e nós podemos se alinhar a elas, porque por motivo desse pecado, da prostituição, da lasciva, Israel perdeu ali 2000 e tantos homens que se alinharam ali à prostituição, desobedecendo a palavra, buscando os servos de Deus a se misturar, se alinhar com outras pessoas que tinham outros deuses, outra fé, outra nação. Mas hoje, quando nós aceitamos Jesus, nós somos uma nação eleita, comprado pelo sangue de Cristo, e não podemos mais fazer aquilo que no passado fazíamos, porque já aprendemos a receber a exortação divina pelo Espírito Santo. Não andeis nessa vida carnais. Então Paulo, ele nos traz uma palavra grandiosa, poderosa, e ele escreve o versículo 3 do capítulo 5, dizendo: mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Então é para nós observar o que Paulo está dizendo, que isso não convém a quem serve a Jesus. E no versículo 4 ele diz: nem tropeça, nem provóis, nem chacorrice, que não convém, mas antes ações de graça. Antes
Agradecer a Deus, fazer o bem, amar, confiar, andar na prosperidade pela palavra e pedir a sua misericórdia para que nos ajude nós ser imitadores com bem no nome de Jesus e agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essas graças não têm herança, não têm repouso, não recebe galardões, não recebe a salvação. São esses que vivem nessa prática errônea, maligna, trevas. Vejo que a cobrança para os cristãos, irmão, é contínua para nós andar na santidade, para nós andar com amor, com sinceridade, fidelidade ao Senhor. Tudo é possível ao homem que crê, porque a carne, ela tem uma inclinação para a morte, e essa vontade é forte, não para afastar o homem de Deus, porque maior é o Senhor, maior o que está em nós que o que está no mundo. Aí Paulo diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs. Isso eu vejo que são palavras maliciosas, são palavras que vai aos ouvidos de alguém leigo, de alguém interessado, e eles pensam uma coisa e vai ser outra. Aí Paulo diz: ninguém vos engane com palavras vãs. Palavras vãs, palavra que não tem fundamento, palavra que não tem força, palavra que não tem vigor, palavra que ela vem do maligno. São palavras mentirosas. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem usa as palavras então é filho da desobediência. Quem trilha por esse caminho da falsidade, da mentira, do erro, ele está trilhando no caminho da desobediência. Essas pessoas, eles não são ouvidos por Deus, porque eles estão na realidade suscitando a ira de Deus. E o que vai vir sobre essa graça é o castigo. Por isso que a palavra de Deus, ela é boa para nos exortar, para nós examinar o que caminhamos, por onde estamos vivendo, obedecendo ou desobedecendo a Deus, para entrar na graça do desobediente. Portanto, não sejam seus companheiros. Vamos ser companheiros dessas pessoas, das trevas mentirosas. Porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filho da luz. Oh Jesus, tenha compaixão, tenha misericórdia. Só tua misericórdia, Deus, para nos dar força,
o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Onde é que está o fruto do Espírito? Na bondade, na justiça e na verdade. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Meu Deus. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-los, torna. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenado pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. Soberania eterno Deus, Pai querido e amado, Deus de misericórdia, nessa noite peço a tua misericórdia, Senhor, e te agradeço por esse momento. Aqui está a tua palavra. Quero te agradecer, pedindo, Deus, que o Senhor me dê força todos os dias, sabedoria, me dê fome e sede para mim estar buscando essa justiça em nome de Jesus. Abençoa essa pessoa que vai ouvir esta palavra, nos concede graça. Toma teu servo, a igreja, teu povo, todos aqueles que pediram oração, aqueles que sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.